sejam bem-vindos, bem-vindas. Essa é uma oficina de roteiro que eu vou dar, que é a minha contrapartida do, do meu projeto contemplado na Lei Paulo Gustavo. Meu projeto de desenvolvimento de roteiro, Agropunks. E aí eu preparei uma oficina sobre o roteiro de curta-metragem, né, que é uma das minhas especialidades. É, E fico muito feliz quem quer que esteja prestigiando essa oficina, essa troca de saberes e conhecimento. Bom, sou Vinícius Araguaia, sou roteirista há uns bons anos já. Tenho alguns filmes filmados, alguns documentários que passaram já no circuito. E há um tempo eu escrevo roteiros de curta, de longa. Trabalhei na TV Brasil também. Hoje eu tenho minha produtora, que é a Transficção Filmes, e por ela eu busco viabilizar meus projetos de longa, meus projetos de série de TV. Enfim. Bom, é isso. É... Bom, os conceitos, vou partir de um básico, né? Então, os conceitos iniciais aqui de roteiro de longa, existe roteiro de série de TV, roteiro de documentário, hoje roteiros experimentais de games, realidade aumentada, realidade virtual, uma série de gêneros híbridos e não ficcionais. E vou focar aqui no roteiro de curta-metragem. Cada tipo de roteiro, cada modo, digamos assim, de contar uma história vai demandar uma abordagem, né? Linguagens, técnicas diferentes e o formato de curta duração, por questões de viabilidade técnica, questões econômicas, é o formato que permite uma certa liberdade, né, de criação. Então, a partir dessa liberdade, a gente pode pensar gêneros híbridos, misturar ficção com não ficção. A gente pode pensar o modo dramático, né, de uma maneira bem enfática, né, uma cena dramática, uma história curta dramática ali em que os personagens são bem delineados, as intenções, os objetivos, né? A gente pode pensar um modo mais narrativo, por outro lado, né? Onde a gente vai trabalhar com uma história em que o plano dela não necessariamente está no presente como modo dramático, né? Então, a forma narrativa permite com que a gente epicize nosso material, né? Que a gente misture passado, presente e futuro, né? Aquela velha metáfora, né? Da pessoa sábia sentada ali em volta da fogueira, narrando algo num tempo passado, né? E aí, se a gente for pensar dentro dessa lógica do curta-metragem, o que poderia ser, o que poderia diferenciar esse curta? Talvez com mais recursos a despeito de ser curta, não é porque é curta que é barato, né? Ou não é porque é curta que não, né, não vai ter o seu público ali cativo, as suas janelas de exibição. E o que diferenciaria esse curta com mais recursos, vamos chamar assim, de um curta de guerrilha, né? Que é uma palavrinha muito usada e vai significar uma coisa diferente para muita gente. Então vamos fazer um esforço aqui de sincronizar o léxico, né? Falar a mesma língua aqui para motivos didáticos, né?
Então, eu acho que o curta de guerrilha ele vai ter uma demanda, né, que vai diferenciar, é, que vai estar na nossa postura em relação à realidade imediata, né? E pensar aquilo que está do nosso alcance, o que podemos usar para narrar essa história, do ponto de vista desde de temas àquilo de concreto, né, que a gente pode ter em mãos para dar corpo, carne, né, a essa imaginação, e como podemos usar aquilo que está no ao nosso alcance, assim. Então, assim, não há nada que em tese nos restrinja a usar nas nossas criações, né? A gente pode ser livre, pode pode lançar a mão de tudo aquilo que a gente puder conceber na nossa imaginação. E aí fazer esse grande feito, né, que é essa tradução daquilo que a gente imagina para filme, né, para imagem concreta, captada, editada, né? Então sair da concepção pro material em si, né? Então a diferença é que o filme de guerrilha a gente pode sugerir aqui uma inversão, talvez, dessa lógica imaginação, concretude, né? Que a gente vai perceber essa realidade imediata e vai partir dela fazê-la com que ela suba para a imaginação. Então a gente vai, digamos, colocar algumas premissas, né? E essas premissas vão balizar a nossa imaginação e aí vai descer de novo, né? Então uma definição possível, né, para o filme de guerrilha o filme de guerrilha é transformar a nossa realidade em arte, partindo do que temos disponível à mão, né? Então, é muito comum, se for conceber um filme, curto ou longa, qualquer que seja, a gente partir de uma premissa, né? Uma premissa ideal, né? Então, assim, eu vou pensar num caso, um filme, né? Uma comédia romântica em duas pessoas que se conhecem, um cara é um industrial e ele é contratado, ou ele é um cara funcionário de uma firma e ele é responsável por despedir as pessoas, então ele viaja o país sendo contratado é, por, por várias pessoas. Então ele viaja o país sendo então ele viaja o país para despedir pessoas e numa dessas viagens ele encontra uma moça e trava uma relação. Não há nada de errado com essa ideia, né? É aquela premissa do Up, né? Com George Clooney, né? Do Jason Reitman. Mas, como que eu vou fazer um filme, vou pensar nesse personagem e vou que trabalha numa seguradora e aí ele vai ficar viajando de avião o tempo inteiro, né? Tem dificuldades, né, de produzir essa premissa. A minha realidade, por exemplo. E na de vocês, a qual essa oficina é dirigida. Então, por que não a gente pensar, pô, quero escrever uma comédia romântica, então não, por que não a gente não pensar que esse personagem, esse homem que trabalha numa firma, ele não trabalha na firma aqui do meu vizinho, né? Ele não trabalha ali na padaria, ou ele trabalha ali na distribuidora de bebida,
e que essa mulher que ele vai conhecer e vai travar ali a comédia romântica ali, ela também não trabalha numa empresa próxima da nossa realidade, né? Sei lá, atendente, a faxineira, ou a professora, né? Uma, sei lá, o que a gente quiser. E aí, então, vem o primeiro ponto, né? Que é a gente fazer uma lista mesmo daquilo que a gente tem disponível antes mesmo da gente pensar qual que vai ser a premissa, né? Qual que vai ser a storyline que a gente vai pensar para o nosso filme, para nossa história. Então, assim, eu tenho um irmão que tem uma pizzaria, por exemplo. Então, para mim, talvez seja mais fácil eu conceber uma história, seja pensando, não é uma comédia romântica, mas pode ser uma história de terror, o gênero que você quiser. O gênero que você quiser se meter, um thriller, enfim, um road movie, enfim. Então é mais fácil eu conceber essa história, essa comédia romântica aqui, que a gente pegou como exemplo, passando por isso que eu tenho a mão, que é uma pizzaria de um parente do meu irmão. Bom, então já tem uma possível locação, né, para essa ação. Então posso pensar, pode ser o dono da pizzaria, pode ser o pizzaiolo, pode ser a entregadora de pizza. E aí as coisas vão começando a tomar forma, né? Então eu tenho minha intenção, que é fazer uma comédia romântica, e eu tenho uma primeira locação. Então vamos supor que eu conversei com meu irmão, tá? Falei assim, pô, pizzaria abre todo dia, mas, né, tal, mas pode filmar aqui de dia, porque a gente só abre à noite, tal. Então, eu já começo a ter, a ter insumos, né, para trabalhar. Então, se eu pensar que eu já tenho essa pizzaria e que o que seria esse universo, né? Onde vamos supor que é um homem conhecendo uma mulher e que eu defino é o entregador. Então, assim, onde que esse entregador ele vai conhecer essa mulher e o que é essa mulher, o que ela faz, né? Enfim, e aí, por exemplo, às vezes, o que você tem? Às vezes você é filha sei lá, sua avó é costureira, ela tem uma máquina de costura encomendas ali, ou tem uma facção. Às vezes você tem um tio que né, tem trabalha num lava-jato, lavando carro, enfim. E aí você já vai começar a definir, claro, enfim, são pessoas que, né, que tem que topar e te ajudar, né? Mas às vezes você tem, né? Às vezes enfim, você tem uma profissão, né? Você é marceneiro, tem uma oficininha ali, né? Então, pô, vamos pensar então a partir dessa dessa oficina aí que você já acessa, né? Então, a gente já começa a, né, ter a ideia de uma localização. E a localização ela é muito importante, porque ela é concreta, é na sua cidade. Então, ela já vai trazer uma cara, rostos, né, que transitam, tipos físicos, né, camadas sociais, né, ao mesmo tempo que traz um sotaque, que isso é muito importante, né? Traz uma lógica de território mesmo, né? Então a gente começa nosso filme por baixo, né? Pela fundação, né? Pela nossa esquina, né? Digamos assim. Só que essa lista que a gente deve fazer daquilo que a gente tem na mão, ela
quanto mais completa, melhor. Não é só o local. Então, assim, o que você tem de objetos interessantes? Às vezes você tem um carro, né? Que esse carro te permite pensar numa história a partir dele, né? Você tem uma bicicleta, né? Ou você tem uma habilidade, né? Então, assim, você desenha muito. Ou você é um pichador, né? Enfim, você tem acesso a tintas e tal. Às vezes você é cozinheiro, né? Olha que interessante. Então, e objetos, né? A gente sai daquilo que é o material, né, da nossa dramaturgia, mas aí a gente começa a pensar, cara, que insumos eu tenho? Eu tenho uma câmera, eu tenho câmera do celular, eu vou editar no CapCut, eu tenho o celular para editar no CapCut, né? Eu tenho acesso a um microfone ou não? Ah, não, eu tenho um amigo que tem um microfone, eu tenho um amigo que tem uma câmera, eles podem me emprestar. Então você vai fazendo a lista, ó, tem a câmera, tem o CapCut, tem a habilidade de cozinheiro e meu irmão tem uma pizzaria. Então você já começa a enriquecer esse inventário aí de possibilidades. E quando eu dou essa oficina, né, presencial, online e tal, enfim, o primeiro exercício seria, então, que história você quer contar, né? E que história você gostaria de compartilhar conosco e com o mundo, né? Por quê? Porque a gente precisa inventariar todas essas histórias possíveis que a gente quer contar. E aí, a partir desse exercício, de que história, e é super difícil, né? Essa pergunta trava todo mundo. A gente vai perceber que, queria contar a história do cara que viaja o país despedindo pessoas e conhece uma mulher que é mais ou menos parecida com ele. Para o segundo exercício, que é esse que a gente vem fazendo aqui nos últimos minutos aqui, que é o que eu tenho à mão, né? Então, pô, quero contar a história do cara que viaja de avião despedindo as pessoas, mas o que eu tenho é meu tio marceneiro. E aí você já tem um atrito aí, que é aquilo que você quer contar está distante daquilo que você tem, né? Agora, relembrando, isso tudo aqui, a gente não deve tolir nossa imaginação, a gente tem que colocar o papel cabe tudo, vamos colocar tudo aquilo que a gente quer contar a história. Então, eu tô fazendo esses exercícios aqui de partir daquilo que a gente tem como esforço de poder produzir um filme para dali uns dias, para dali umas semanas, dali uns meses, de fato produzir um filme, né? E não ficar com esse tanto de roteiros e ideias que a gente tem na gaveta. Então, assim, a gaveta, o papel cabe tudo, a gaveta cabe tudo. E, e também vamos nos preocupar em produzir narrativas que sejam factíveis, né? Que a gente possa construir um portfólio. Muitos de vocês que fazem as oficinas e tal, eu mesmo, enfim, a gente também dirige, né? Então é importante, né? Assim, se você quer ser um diretor roteirista, uma diretora roteirista, né? Ter o portfólio de direção. Então, assim, exercício 1, que história eu quero contar? Identificar. Exercício 2, o que eu tenho à mão? O que eu tenho à mão? Que pode ser o estopim de uma narrativa interessante.